Saudações, galera! Tranquilidade? Hoje eu vou trazer para vocês um exemplo de aplicação do método da integração direta para encontrar a linha elástica e reações de apoio de uma viga. Antes disso, eu vou pedir para você que está assistindo o vídeo, no caso de gostar do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar fazendo esse trabalho. Então vamos ao que interessa. Conforme o enunciado que está na tela, a gente vai determinar as reações de apoio e a equação da linha elástica para a viga dada, que tem o módulo de elasticidade e o momento de inércia constante ao longo da viga. É uma viga bem engastada de comprimento L e está submetida a um carregamento distribuído uniforme, Q. Então a gente pode começar escrevendo a equação diferencial que relaciona o deslocamento, ou se preferir a deflexão, com o carregamento, que é a equação que está na primeira linha, que eu escrevi carregamento. Então a gente tem o módulo de elasticidade multiplicado pelo momento de inércia, multiplicado pela quarta derivada de y com relação a x. Aqui eu estou considerando que y é positivo de baixo para cima e x da esquerda para a direita, e considerei que as origens desses eixos está situado na esquerda da viga. Então o carregamento Q entra como negativo por conta de que ele está de cima para baixo, ou seja, ao contrário do sentido que a gente está considerando que é o positivo. Se a gente integrar os dois lados da equação, a gente vai ter o que está na segunda linha. Então, à esquerda da igualdade, a gente tem EI multiplicado pela terceira derivada de y com relação a x. Isso equivale à cortante. E à direita da igualdade, a gente vai ter, então, uma expressão para a nossa cortante. Integrando novamente, a gente vai ter o que está na terceira linha. À esquerda da igualdade, a gente tem EI multiplicado pela segunda derivada de y com relação a x. Isso equivale ao momento na nossa viga. Então, à direita da igualdade, a gente vai ter uma expressão para o nosso momento. Se a gente integrar de novo os dois lados da equação, a gente vai ter o que está aí na quarta linha, né? À esquerda da igualdade, a gente tem EI multiplicado pela derivada de y com relação a x. Lembrando que a derivada de y com relação a x é a rotação. Atenção, não é EI multiplicado pela derivada de y com relação a x que é a rotação. Não, é só a derivada de y com relação a x já é a rotação. À direita, se a gente dividir os dois lados da equação, né, por EI, à direita a gente vai ter a equação referente à rotação da nossa viga. Se a gente integrar mais uma vez os dois lados da equação, à esquerda da equação a gente vai ter EI multiplicado por y. O y é o próprio deslocamento da viga, né, a deflexão. E à direita, se a gente dividir ambos os lados, né, por EI, a gente vai ter a expressão da linha elástica, ou a expressão para o deslocamento da viga. Beleza, então a gente precisa determinar as constantes de integração que apareceram quando a gente foi fazendo as integrações. Para isso, a gente vai usar as condições de contorno. A gente tem uma viga bem gastada. Que condições de contorno que a gente vai conhecer, então? Pensando primeiro a respeito da rotação, na extremidade esquerda, a gente sabe que a rotação vale zero, ou seja, quando x igual a zero, a rotação vale zero. Então eu reescrevi a equação em que aparece a rotação para a gente e impus que ela vai valer zero. Ora, se a rotação vale zero, EI multiplicado pela rotação também vale zero, né? Qualquer coisa multiplicado por zero dá zero. Assim a gente descobre o valor da constante de integração C3, que vale zero também. Como a viga também está engastada na extremidade direita, a gente sabe que a rotação vale zero também na extremidade direita, ou seja, quando x igual a L, a rotação vale zero. Então, novamente, reescrevi a equação em que aparece a rotação, impus que essa rotação vai valer zero, portanto, EI multiplicado por ela também dá zero, e determinei uma expressão para a constante de integração C2. Já lembrando aí que o C3 a gente já determinou que vale zero. Agora, pensando a respeito do deslocamento, a gente sabe que na extremidade esquerda, ou seja, x igual a zero, o deslocamento vale zero. Então, eu reescrevi a expressão que aparece o deslocamento e impus essa condição. E determinei o valor de C4, que vai valer zero também. Para a extremidade direita, a mesma coisa, o deslocamento também vale zero. Então, novamente, né, eu imponho essa condição e uso também o valor que a gente já descobriu do C4, que é igual a zero, né? C3 também eu já nem coloquei aí, que a gente já falou que vale zero. E usei também a expressão que a gente obteve para o C2 em função de C1. Dessa forma, eu consigo determinar o valor da constante de integração C1, que vale QL sobre 2. Agora que eu tenho o valor
da constante de integração C1, eu posso substituir na expressão que eu tinha encontrado para C2 e determinar também o valor da constante de integração C2, que vai ficar menos QL² sobre 12. Substituindo os valores que a gente encontrou para as constantes de integração nas equações que a gente tinha, a gente chega nessas equações que eu coloquei para vocês na tela novamente. Então, como a gente quer a expressão da linha elástica, né? Ou seja, a expressão do deslocamento na viga, basta a gente pegar a última equação que a gente tem aí na imagem e isolar o y, né? Ou seja, dividimos os lados por EI. Aí eu dei uma melhorada nela também, né? Uma pequena manipulação algébrica. Deixei aí o Q sobre 24 EI em evidência, né? E a gente tem a equação da linha elástica. Agora vamos determinar as reações de apoio, começando pelos momentos. Para isso, a gente usa a expressão do momento fletor, né? Que é o EI multiplicado pela derivada segunda de y com relação a x, que a gente já obteve a expressão. Basta a gente substituir o valor de zero, né, no x, para a gente saber o valor do momento fletor na extremidade esquerda da viga. A gente sabe que o momento fletor na extremidade esquerda da viga equivale ao negativo do momento MA. Por que o negativo? Porque o momento MA está tracionando a parte de cima da viga. Por convenção, a gente adota que o momento fletor que traciona a parte de cima é negativo. Dessa forma, a gente obtém a expressão QL² sobre 12 para o momento MA. Da mesma maneira, para a gente determinar o valor da reação de apoio MB, momento MB, a gente usa a expressão do momento fletor que a gente já tem. E aí a gente substitui, no lugar de x, coloca o valor de L, né, que é a extremidade direita. Então, esse valor de momento que a gente obtém equivale a menos MB. Por quê? Da mesma forma, né, o MB está tracionando a parte de cima, por convenção, é o momento fletor negativo. Aí a gente obtém que o valor de MB é QL² sobre 12 também. Para determinar as reações de apoio VA e VB, a gente usa a equação do esforço cortante, começando pela reação VA. A gente substitui x por zero, vai obter o valor da cortante na extremidade esquerda. E a gente sabe que o valor da cortante na extremidade esquerda tem que ser igual a VA. Portanto, encontramos o valor de VA igual a QL sobre 2. Para determinar o valor da reação VB é a mesma história, mas agora a gente substitui x por L, né, porque é a extremidade direita da viga. Aí a gente vai obter o valor para a cortante na extremidade direita. E a gente sabe que a cortante na extremidade direita vai valer menos VB. Aí, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, basta você fazer um corte logo à esquerda de VB e fazer o diagrama de corpo livre para o que ficou à direita desse corte, ou seja, esse pedacinho aí que tem só VB, né? Então vai aparecer uma reação cortante ali, um esforço cortante, menos VB. Por que menos VB, na verdade? Aí a gente precisa lembrar lá da convenção de sinal, né? Que a cortante que rotaciona o elemento no sentido horário é positivo, no sentido anti-horário negativo. Aí qualquer coisa você pode dar uma olhada no vídeo também que eu fiz explicando como obter o esforço cortante, normal e momento fletor. Lá eu explico direitinho isso da convenção de sinal. Na imagem a gente tem a viga com as respectivas reações de apoio, né? Os momentos e as reações verticais. Galera, então o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Espero que esse vídeo sirva para vocês estudarem um pouco, dê alguma ajuda. E um abraço, até o próximo vídeo.